vou fazer algumas ilustrações e peço que vocês, irmãos, tentem compreender o que eu quero passar, tá? É o seguinte, vamos supor que aqui, ó, isso daqui, vamos dar o nome desse templo de pedra, tá vendo? Então, vamos dar o nome disso daqui de curral, tá? Isso daqui atrás é um curral. E vamos pensar assim, lá dentro, tá vendo? Aqui é a porta larga, lá dentro tem as ovelhas. Eu acredito que os irmãos vão entender bem o que eu quero passar hoje aqui pra vocês, tá? Então eu queria que vocês acompanhassem no capítulo 10 do livro de João, no versículo 4 diz assim, ó. Vamos ler um pouquinho antes, né? Então, ó, só voltando para recapitular aqui, ó. Isso aqui é um curral, tá vendo? Lá dentro tem as ovelhas, tá bom? Então vamos lá. João capítulo 10. O que diz João capítulo 10? O Messias falava assim, irmãos, ó. Na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos entender, irmãos, o que aqui está querendo dizer. Olha só. Aquele que não entra pela porta do curral, mas sobe por outro lugar. E é bem interessante quando o Messias fala isso, irmãos, porque engraçado que os líderes religiosos não entram por aqui, ó, por essa porta, tá, irmãos? Essa porta aqui, ó, essa porta larga. Essa porta larga. Os líderes religiosos não entram por ela. Muito pelo contrário, eles entram lá pelo fundo, tá vendo? Eu não sei nem o que é lá, mas é por lá. Engraçado que ele fala assim, sobe. Então aonde que eles sobem? Eles sobem no altar, né? Eles deram o nome daquele degrau lá em cima, lá, de altar. Então o Messias, quando ele vem explicando essa parábola, ele deixa claro o seguinte, olha só o que ele fala. Digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Sobe por outra parte. Por incrível que pareça, o que os líderes religiosos fazem? Eles sobem no altar. Mas eles entram por essa porta aqui, ó. É por essas portas largas que eles entram. Ó, reparam bem, irmãos. Não é por essa porta que eles entram. Então, irmãos, não é por essa porta que eles entram. Muito pelo contrário. Eles entram por aquelas portas do fundo. Lá dentro, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês por onde que eles entram, tá? E o Messias chamam eles de ladrão e salteador. Ok? Então vamos continuar lendo o que o Messias falou. Aquele, porém, que entra pela porta do curral é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E a chama pelo nome, as suas ovelhas e atrás para fora. Olha só. Porém, o que entra pela porta é o pastor. Aqui, irmãos, não está falando que é os pastores. Muito pelo contrário. Ele está falando que é o pastor. Vocês estão conseguindo entender? Olha só. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Quem entra por aqui, ó, é o pastor, o Messias. E o que ele faz quando ele entra por essa porta aqui, ó? Ele vai lá dentro do curral, lá dentro, e chama suas ovelhas pelo nome. Eu pergunto pra vocês que têm um líder religioso, pastor, padre, enfim, eu pergunto pra vocês, irmãos. Então você que tem um líder religioso,
que você dá o nome, ou ele mesmo se intitula de pastor, padre, bispo, enfim, ele não é o pastor. Saibam disso, que ele não é o pastor. Só existe um só pastor. E esse pastor, que é o Messias, ele entra por essa porta aqui, que vocês estão vendo, vai lá dentro do curral e chama suas ovelhas pelo nome. Eu pergunto para vocês, os seus líderes religiosos chamam todos vocês pelo nome? Será que o seu líder religioso conhece de fato e de verdade quem é você? Será que ele conhece todas as suas necessidades, todos os seus problemas? Será que ele te conhece de fato e de verdade? Então vamos prosseguir. O que o Messias ensina? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha que interessante. O Messias entra por aquela porta ali, ó, do curral, vai lá dentro, chama as suas ovelhas pelo nome e as tira para fora. Para fora da onde? Do curral. Para fora disso aqui, ó. Templo de pedra. Vocês estão vendo? Isso é um curral, irmãos. Isso é um curral, porque lá dentro tem ovelhas. Então é isso que o Messias faz. Chamam elas para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha que interessante. Você está lá dentro do curral. Você está lá dentro presa. O Messias vem, entra por essa porta, porque ninguém pode impedir isso. Ele entra por essa porta, vai lá dentro buscar você, chama você pelo nome. Então você acorda e você sai do sistema religioso, você sai para fora do curral. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Então quem você tem seguido? Seu líder religioso? Seu padre, seu pastor, seu guia, seu monge? Quem você tem seguido? Então as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Olha que interessante. Hoje, o que mais se vê é templos de pedra, uma em cada esquina. E eles falam assim, olha, eles chegam as pessoas que são religiosas, elas chegam nas outras pessoas e falam assim, olha, você precisa buscar Deus, você precisa ir para a igreja. Em outras palavras, você precisa entrar por essa porta aqui, ó, pela porta do curral. Só que uma vez que você entra por essa porta aqui do curral, você fica presa lá dentro. Vocês ficam presos lá dentro. E aí, quando o Messias entra por essa porta e chama vocês para fora, muitos não ouvem a voz do Messias. Não ouvem. Não estão ouvindo, aliás, a voz do Messias. Muitos não estão ouvindo a voz do Messias. Só que as ovelhas do nosso Pai, elas conhecem a voz do pastor, não dos pastores, não. Elas conhecem a voz do pastor. Então, quando elas estão lá dentro e elas ouvem o pastor verdadeiro, o Messias, chamar elas para fora do sistema religioso, chamar elas para fora do curral, para fora do aprisco, elas saem lá de dentro. Elas saem. E vamos ver o que acontece quando a ovelha verdadeira ouve a voz do seu pastor único e verdadeiro, porque nas escrituras fala do bom pastor, não fala dos bons pastores, fala de um só pastor. O Messias chama, quando o Messias está conversando com Pedro, o Messias fala assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. Ele não está falando, ó Pedro, você é pastor, então você vai e apacenta as suas ovelhas. Não. Ele fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que ele está querendo dizer? Mostra para elas
o alimento puro e verdadeiro para elas se alimentarem e não sentirem mais fome. É isso que o Messias disse para Pedro. Só que as pessoas lêem com a carne, né? Então vamos ver o que acontece quando a pessoa sai para fora do curral, sai para fora do aprisco. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. O Messias disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam. Olha só, isso acontece até hoje. O que ele queria dizer. Tornou, pois, o Messias e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só, o Messias dizendo que ele é a porta das ovelhas. Olha isso. O Messias dizendo que ele é a porta das ovelhas. Ele não está falando que é a porta do curral não, tá, gente? Ele está falando que é a porta das ovelhas. Olha só que interessante. O Messias disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Quem você tem ouvido ultimamente? Quem você tem seguido? Para quem você tem dado ouvido? Para o que está escrito ou para o seu líder religioso que está lá dentro do curral? Para quem? Porque muitos são aqueles que entram pela porta larga. Vocês estão vendo aí no fundo, toda hora tem gente entrando pela porta larga. Só que não foi essa porta que o Messias pediu para entrar. Não foi. Olha o que o Messias fala: todos quantos virem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvirão. Não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então você que é religioso e fala que tem que ir para um templo de pedra para receber a salvação, preste bem atenção no que eu vou falar. Vocês estão redondamente enganados. E ainda por cima espalhando mentira. Porque ele disse que somente aquelas que entrar por ele é a porta. Não isso é a porta. E não é porque aqui é um templo católico não, tá, gente? Seja qual templo for, qualquer templo de pedra. Qualquer templo de pedra. Isso é um curral. Isso aqui é para aprisionar as ovelhas lá dentro. O Messias disse que ele é a porta. E quem entrar por ele, salvar-se-á. Então você está buscando a salvação? Pode ter certeza que não é por aqui não, ó. Não é por essa porta. Você está entrando num buraco sem saída. Porque muitos dos que entram nessa porta aqui praticamente não conseguem sair mais. São poucos os que conseguem, são poucos. São poucos. Aqueles que ouvem a voz do Messias, eles conseguem. Porque elas reconhecem a voz do pastor verdadeiro. Mas, vamos ver o que o Messias continua dizendo a respeito disso. Todos quantos vierem, no 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e encontrará pastagem, pastos verdejantes. Você, que faz parte de um sistema religioso, evangélico, católico, espírita, seja qual for. Você, quando você vai num templo de pedra desse aqui, ó, a sua intenção é encontrar uma solução para algum sentido da sua vida. Ou você encontrar o nosso Pai que criou os céus e a terra, ou você encontrar um alívio para a sua dor, ou enfim, eu não sei qual é o seu motivo. Mas quando você vem para cá, você vem buscar alimento espiritual, não é isso que você vem fazer? Ou não? Apesar que tem muitos que não vêm fazer isso. Tem muitos que vêm aqui, ó, para agradar o seu líder mesmo. Você entendeu? Vem porque gosta de manter títulos, gostam de agradar homens, gostam de agradar o colega, né? Mas não gostam de seguir o que está escrito. Não gosta. Coloca o Messias em segundo plano, né? Então, ele fala que se alguém... Ele fala assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Olha que interessante.
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida, tá? Vida, ele tá falando de vida, irmão. Ele tá falando de vida, ele não tá falando de coisas materiais nessa terra, não, que a traça corrói, ferrugem corrói. Ele tá falando de vida em abundância, irmãos. Eu sou o bom pastor. Poxa vida, se tá aqui escrito que ele é o bom pastor, o que o seu líder religioso bate no peito e fala que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, que é diácono, que é sei lá. Quem é ele para falar isso? Aonde está escrito isso? Nunca, nunca. Eu nunca li isso aqui. Olha só, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O seu pastor tem dado a vida dele por você? O seu líder religioso tem dado a vida dele por você? Tem? Ele conhece todas as ovelhas que tá fazendo parte lá de dentro? E olha que lá tem bastante lugar, hein? Olha lá. Cabe gente pra caramba lá dentro. Será que ele conhece uma por uma? Ou será que ele dá desculpa e fala pra você, não, é muita gente, eu não consigo conversar com todo mundo? Ai, é muita gente, eu não consigo dar atenção pra todos? Esse é o líder religioso de vocês. Mas vamos continuar lendo. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Tenho certeza que o seu líder religioso não dá vida por você. A vida não dá. Mas o mercenário, o que é um mercenário, irmãos? O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Não tenham sombra de dúvida. O Messias em nenhum momento pediu para erguer um templo de pedra. Ele mesmo nunca ergueu, nenhum dos apóstolos ergueram um templo de pedra. Aí vem os seus líderes religiosos e fala assim, não, nós temos que erguer um templo de pedra para reunir todo mundo lá dentro. Olha lá, ó, para deixar todo mundo preso lá dentro. Por quê? Porque a partir do momento que virou ali, você não sai mais. Somente o Messias vai conseguir entrar por essa porta e falar com você, se é que você vai ouvir. Porque para ele conseguir tirar você lá de dentro, você precisa dar ouvido no que ele tem para dizer. E que inclusive está aqui escrito. Mas muitos têm preguiça de ler. Muitos de vocês têm preguiça de ler. E é por isso que é enganado. Ainda que se vocês não lessem, mas raciocinassem, vocês conseguiriam dar ouvido o que o Espírito do Pai mostra. Mas é que infelizmente o sistema religioso fez as pessoas dependerem de um livro que, se não tiver ali com todas as letras, elas não acreditam. Então vamos continuar. O bom pastor, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, não se iluda. Se o seu líder religioso fala que vocês é as ovelhinhas deles, eles estão te enganando, tá? Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Olha só. As arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário. Ele trabalha só em prol do dinheiro, irmãos. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As ovelhinhas, reconhecendo o verdadeiro pastor, reconhecendo a voz do seu pastor único e verdadeiro, elas ouvem a voz do seu pastor. E o que elas fazem? Elas começam a sair de dentro do curral. Elas começam a vir para fora do curral. E aí, quando isso acontece, elas não ouvem mais a voz de estranhos. E quando isso acontece, o pastor verdadeiro mostra para elas a pastagem verdejante, o pasto verdejante.
E essas ovelhinhas seguem o seu pastor, que é o Messias. Essas ovelhinhas seguem o seu pastor verdadeiro, que é o nosso Messias.